Olá, aqui quem fala é a professora Vanessa e nós estamos aqui iniciando uma nova playlist do canal O Tempo e a História. Chama-se Clube do Livro. O objetivo dessa playlist é viabilizar indicações bibliográficas para que os amantes da história eles tenham aí conhecimento de leituras que somam, que são ali importantes para a nossa esfera das áreas do conhecimento. Então eu começo com a indicação deste livro aqui, ó, do jornalista Laurentino Gomes, Escravidão, uma obra fantástica que vai tratar ali do primeiro leilão de cativos em Portugal, tá? Até a morte de Zumbi dos Palmares. Então, é uma referência maravilhosa em relação ao continente africano, no qual muitos aspectos historiográficos ainda precisam aqui ser estudados e elucidados. Então, eu começo esse nosso bate-papo sobre essa obra fazendo uma citação que está na página 117. E a partir desta citação, vamos começar aqui a discorrer sobre o assunto. E ela diz o seguinte, abro aspas. A chegada dos europeus à América resultou numa das maiores catástrofes demográficas da história da humanidade. Os números são assustadores, mesmo para os padrões atuais de um mundo habituado a guerras, massacres e genocídios que geram milhões e milhões de vítimas. Nos primeiros 100 anos após o desembarque de Cristóvão Colombo na ilha de Hispaniola, morreram proporcionalmente mais pessoas no continente americano do que em todos os conflitos do século XX, apontado como o período mais mortífero da história moderna e contemporânea. Bom, queridos, a história da escravidão, ela está intimamente ligada ao colonialismo. Então, a busca por novas terras de exploração, ela veio ali mudar o mapa do mundo, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista demográfico. Então, no Brasil, é impossível de se contar a história do país sem se falar em África. É por isso que a frase de abertura escravidão, inclusive o jornalista Laurentino Gomes tem outras contribuições, outros best-sellers, que é a obra de 1808, 1822 e 1889, ela é aqui perfeita para dar o tom, o que nós vamos ver sobre o tema. E vem aqui uma outra citação bibliográfica. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Bom, essa situação, essa frase, ela é do missionário jesuíta Antônio Vieira e demonstra bem que a construção do Brasil, como conhecemos, ela se deu no ritmo de uma descontração sistemática de países africanos. Bom, principalmente Angola, ok? Então, segundo o Laurentino, abrindo aspas de novo, ele diz o seguinte: nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor da nossa identidade nacional. Estudá-lo ajuda a explicar o que fomos no passado e o que somos hoje e que seremos daqui para frente. Então, queridos ouvintes, isso se torna ainda mais importante quando nós analisamos que o Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão. E hoje ele conta com a segunda maior população negra do mundo. Nós só perdemos para a Nigéria. Então, os primeiros capítulos desta obra, o primeiro de uma trilogia, eles são ali dedicados a explicar o conceito de escravidão no mundo, desde tempos imemoriais. E a verdade é que o homem, ele é o lobo do homem, né? É um conceito que sempre existiu.
Então, desde que podemos identificar a história humana, nós temos aqui estudiosos que acreditam já existir a prática de escravizar povos inimigos. Então, o termo escravos, ele vem inclusive de uma palavra eslava que designa um povo de brancos, loiros, de olhos azuis, na área dos Balcãs, ok? Que foram ali escravizados por povos do Oriente Médio e do Mediterrâneo, ok? Então, mas o autor, ele explica que nenhum processo de escravidão de um povo foi tão sistemático, aí que é o diferencial, tá? No que se fez na África, né? E além disso, o contexto escravo africano passou a trazer ali uma conotação de inferioridade. Uma inferioridade biológica, que até então nunca havia se falado sobre isso, né? Então, na busca por explicar a escravidão ou torná-la aceitável na escala do que se via, os brancos europeus ali, eles criaram a narrativa de que havia ali algo naturalmente inferior. Essa foi a proposta, essa foi a ideia, que colocariam os negros numa posição muito abaixo dos brancos. São as justificativas, na verdade, né? Então foi assim que a escravidão negra se tornou ali a fonte de um racismo intenso na estrutura social que vivemos, inclusive, até hoje. E também houve uma outra situação, que é o contexto religioso. Então, veja bem, esse contexto religioso bem forte no processo, nós sabemos que a Igreja Católica não era só a favor da colonização e da escravidão, como muitos padres e membros da igreja, eles eram ali parceiros ativos de captadores de escravos. E Laurentino Gomes mostra muito bem isso em sua obra. Então era comum que religiosos ali tivessem escravos, inclusive, e participavam de leilões, ok? Então foi assim que, além de uma discussão racial, também surgiu a explicação de que negros não tinham alma. O Laurentino também fala sobre isso. E que escravizá-los, portanto, era uma fonte ali de ajudá-los a chegar ao céu. Ok? Então criou-se assim um arcabouço social religioso que serviu de justificativa para a escravidão de africanos na Europa. E isso ali, sem mencionar os ganhos econômicos que nós sabemos ao longo de todos os estudos historiográficos africanos. Então, me parece que uma das intenções da obra é quebrar, ok? Alguns mitos sobre o que os europeus encontraram na África. No momento que você vai lendo, você vai tendo essa impressão. Então, ouvimos que as tribos africanas eram inimigas, guerreavam entre si, eram rudimentares em sua organização. E, basicamente, a imagem em que eram grupos de pessoas que viviam sem estrutura, como selvagens. Ok? Então, a verdade, porém, né, nós temos aí o conhecimento que vai sendo evoluído ao longo do livro. A verdade, porém, é que ainda houvesse ali grupos humanos isolados. Algumas cidades africanas eram verdadeiros impérios, né? Algumas, inclusive, com bilhões ali, milhões de habitantes funcionando com uma forma muito similar ao que existe na Europa, como a monarquia e a monarquia de poder, ou seja, não deixava nada a perder a Europa. Então, se a gente estudar esses reinos e impérios antes da chegada, inclusive, do homem europeu, a gente sabe que ali existia uma estrutura extremamente fantástica, como também na América. Então, a intenção da obra é justamente mostrar esse outro lado da moeda, né? Discorrer de assuntos que a própria historiografia tradicional ela não contempla. Então, além disso, Laurentino Gomes, ele não foge, tá, da importante conversa sobre a participação da elite branca, ok,
na escravização do seu próprio povo, tá? Então, no capítulo chamado Reconciliação, ele cita o documentário Brasil, DNA na África, que inclusive está disponível no YouTube. Eu posso até colocá-la na nossa playlist, que eu também montei para poder auxiliar tudo que é aqui conversado com vocês, né, os nossos ouvintes. E é uma gravação tanto tosca, mas que ainda dá para acompanhar, que vai ali discutir as raízes africanas no Brasil. E leva ali 5 brasileiros descendentes de escravos às suas regiões originárias na África. Então, o que eu quero dizer que foram ali 5 belíssimos anos, 5 não, 6 belíssimos anos de pesquisa, por diversos documentos, são ali mais de cerca de 200 livros, viagens por 12 países, 3 continentes, para escrever essa trilogia. Então, é uma pesquisa fantástica. Então, nesse volume 1, existe ali muitos dados ou informações que podem ser consideradas básicas para quem já estudou ou lê sobre o assunto há algum tempo. Você pode ter essa impressão, né? Tanto que eu acredito que o autor ele precisa ali mesmo dedicar um tempo para nivelar o conhecimento, tá, geral dos leitores. Já os capítulos finais discorre ali a questão de Palmares, quem foi o Zumbi e o mito que criou em torno ali da figura sobre o qual pouco se sabe ainda. Então, de maneira específica sobre esse tema, eu, por exemplo, recomendo um episódio, né, do Guerras no Brasil também, um documentário disponível na Netflix. Então, durante a obra, nós temos ali notas de rodapé, não doutor, mas, por exemplo, de Alberto da Costa e Silva, que é um historiador brasileiro, conhecido, muito conhecido sobre os seus estudos designados à África, né? E Laurentino Gomes, né, ele complementa muito em seu livro essas notas de rodapé do estudioso em escravidão Alberto da Costa e Silva. Então, no geral, a impressão que nós temos é que é uma conversa aberta, ok? Sobre os dados, os quais não se pode ter 100% de certeza. Então, eu digo o seguinte, o tema ele é intenso, tá? E a conversa não é definitiva. Podem ter certeza sobre isso. Eu acredito que os próximos volumes serão... o volume 2 já foi lançado e o volume 3 deve estar vindo aí pela frente. E a dica fica, tá? O volume 1, ele já é um bom começo. Então, muito obrigada e até a próxima.